Vamos então meditar na palavra de Deus. Em 2023 nós tivemos o ano da transformação. Em 2024 o ano da expansão. 2025 o ano da maturidade. E hoje nós vamos estar então meditando na palavra profética que o Senhor liberou sobre a nossa igreja no dia 31 de dezembro no culto da virada, que 2026 será o ano de novos começos. Vamos juntos, 2026. Com esse desânimo parece que vocês estão terminando o ano. Não, estamos começando o ano. 2026 será um ano de novos começos na minha vida, na minha família, na minha saúde, nos meus negócios, no meu trabalho, no meu ministério. Se você crê naquilo que você terminou de declarar, então aplauda o Senhor e glorifique o nome dEle. Aleluia! É o primeiro culto deste ano. Oh, aleluia! Então nós temos que começar este ano não com o pé direito, nem com o pé esquerdo, mas com os dois pés, com o corpo inteiro e com a mente em Cristo Jesus, amém? Então, vamos começar a meditar nesta palavra. O calendário mudou, sim ou não? Mas o céu só responde quando há um alinhamento espiritual. Não basta ter mudado o calendário, você vai ter que alinhar a tua vontade e a vontade do Senhor, para que de fato você tenha novos começos. Em 2026, Deus já te concedeu 365 dias, aliás 361, porque 4 deles já se passaram, e Ele te concedeu 8.760 horas, 8.760 horas, para que você busque alinhar a sua necessidade natural, a ação ou a interferência do mundo espiritual, através da vontade de Deus. O tempo chamado 2026, as horas, os meses e os dias, é um período em que Deus nos concede para que nós venhamos a alinhar a nossa necessidade, a interferência ou a vontade de Deus. Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. E ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Significa que nossos pensamentos, as nossas crenças internas, elas moldam quem somos, as nossas atitudes e criam a nossa realidade. Como imagina em sua alma, assim é. Se você alimentar uma mentalidade positiva e alinhada com a verdade, você terá uma vida transformada e você de fato terá novos começos. Mas se você se alimentar de falsos pensamentos, de pensamentos negativos, você vai criar uma vida desalinhada com a verdade e o bem-estar que você almeja. Entenda, se você alimentar o que for negativo, você andará na contramão daquilo que Deus liberou. Você não terá um novo começo, você não terá um novo ano, não terá uma nova vida, mas você continuará vivendo aquilo que você sempre viveu. Porque o homem é aquilo que ele pensa. O que você tem pensado? No que você pensou no decorrer de 2025? O que ocupou a maior parte do teu tempo e dos teus pensamentos neste ano que terminou? Pensamentos criam realidades. E o que você alimenta em sua mente, seja fé, seja dúvida, sejam os medos, sejam as estratégias, se manifesta em suas experiências e resultados. Então aquilo que eu penso, eu crio. E eu pergunto para você, quantos aqui creem de fato que 2026 será um ano de novos começos em pelo menos uma área da sua vida? Precisamos crer, precisamos confiar, precisamos tomar esta promessa, esta palavra de Deus como uma verdade na nossa vida. Mateus 21:22 nos ensina, nos orienta e diz assim: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então eu preciso pedir em oração, e eu preciso crer também. E quando ele coloca o verbo pedirem e crerem, significa uma ação contínua. Então eu peço,
continuamente, crendo continuamente, e depois que eu agir desta maneira, eu receberei. Note que o verbo receberão está no futuro. Tudo que pedirem em oração, crerem, vocês receberão. Veja, eu tenho a atitude de pedir, creio no meu coração e a resposta do céu vem e eu recebo. Pedir e crer é um ato contínuo. E receber está no futuro, o resultado. Eu preciso estar alinhado ao céu, para pedir aquilo que o céu já preparou, dentro de um propósito para a minha vida. Então eu posso pedir qualquer coisa? Posso. Mas eu vou receber aquilo que é de bom? Não. Se eu pedir mal, eu receberei mal, porque eu fiz um pedido desalinhado à vontade de Deus. Quantas vezes você pediu algo ao Senhor, e naquele momento, por você não ter buscado a vontade dEle, você pediu e recebeu a resposta, mas quando a resposta veio, ela não estava alinhada àquilo que você esperava. Quantos aqui fizeram um mau negócio achando que teriam algum lucro e tiveram prejuízo? Quantos aqui tomaram uma atitude de vender algo e depois que venderam, viram que acabaram tendo prejuízo, não administraram bem aqueles recursos? Por quê? Porque pediram mal. E pedindo mal, eu tenho uma resposta, mas também tenho uma resposta desalinhada à vontade de Deus. Note, o Pai Nosso, que é a oração universal, todas as religiões conhecem a oração do Pai Nosso. Ele diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Note, primeiro, precisamos desenvolver a intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus, este relacionamento íntimo com Ele, Ele nos levará a ter a atitude de filhos, a ponto de dizer: Pai nosso, meu e dos meus irmãos, Pai nosso que estás nos céus. Não quer dizer um céu físico, quer dizer um lugar ou uma atmosfera espiritual, onde Ele tem o poder, onde Ele tem o governo, onde Ele tem a soberania. Então eu oro ao meu Pai que está no céu, ao teu Pai que está no céu, e Ele que está no céu, que tudo pode, tudo governa e tem todo o poder e soberania, então Ele traz a interferência dEle sobre a minha vida. Você está entendendo isso? Quantos estão entendendo? Digam amém. Então eu tenho intimidade com Deus, eu reconheço como meu Pai, eu vou conhecendo a vontade que o Pai tem para a minha vida. Então eu começo a orar, começo a crer, e a vontade dEle se manifesta como resultado na minha vida. E quem é filho? Quem pode dizer que é filho de Deus? Aquele que frequenta a igreja? Não. Aquele que simplesmente tem uma carteirinha de membro? Não. Aquele que foi criado, aquele que vaga pelas ruas? Não. Todos nós somos criaturas. Filho, a palavra de Deus diz que todo aquele que crê que Jesus Cristo é chamado de Filho de Deus, recebe o direito de pertencer à família de Deus. Então, para que eu me torne filho, eu preciso primeiro crer que aquele sacrifício da cruz me tornou filho de Deus. Tudo começa pelo reconhecimento da paternidade. Tudo começa pelo reconhecimento que eu sou filho e eu tenho um pai. E porque eu tenho um pai, eu vou me submeter à vontade dele. E aonde está este pai? Está no mais alto trono, da onde ele tem todo o governo, todo o poder, toda a soberania, para fazer aquilo que ele quiser fazer, sobre quem ele quiser. Se ele é meu pai, se ele está nesta posição, então tudo que eu peço crendo, eu recebo. Poderíamos parar aqui, se você levar isso para o teu coração. Poderíamos encerrar o culto aqui, se você registrar, guardar, esmiuçar, estudar esta palavra durante esta semana. Será que eu tenho olhado e visto Deus como meu Pai nestas determinadas áreas da minha vida? Será que eu tenho aplicado a vontade do meu Pai nesta área da minha vida? Será que eu tenho orado conforme a vontade do meu Pai? Será que eu creio de fato na oração que eu faço?
Será que eu creio de fato que Ele pode me dar o resultado e a resposta daquilo que eu peço crendo? Porque se eu não acreditar, se eu não confiar, ninguém poderá acreditar ou confiar por você. Nós podemos pedir para que pessoas nos ajudem em oração. Nós podemos pedir para que pessoas intercedam por nós, mas será a minha fé, junto com a fé desta pessoa, que moverá e trará interferência do céu sobre a minha vida na área que eu necessito. Você precisa crer. Eu não posso crer por você. Eu não posso acreditar por você. Os irmãos, os líderes, os pastores não podem crer e acreditar por você. Cabe a nós ensinar a palavra. E a palavra, se você acreditar, ela vai gerar fé no nível da tua confiança. É isto. O novo começo começa dali. Quanto mais intimidade você tiver com o Pai que está nos céus, deste lugar de domínio e grandeza, maior será o teu alinhamento com a vontade do Pai e com a tua vontade. Novos começos partem do desejo de que os planos e os propósitos de Deus se realizem plenamente na terra, da mesma forma que acontecem plenamente nos céus. E antes da minha submissão, através da minha submissão, da minha confiança, da minha colaboração, para alinhar a minha vontade com a vontade de Deus, abrindo mão dos desejos egoístas, em favor do plano de Deus para a salvação e bem de todos. Enquanto não houver este alinhamento, não teremos respostas, ou a resposta que tivermos trará resultados negativos. Preste atenção nesse fluxograma. Preste atenção aqui. Veja se você consegue enxergar. A sequência seria mais ou menos esta. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então eu me torno filho. E se eu me torno filho, eu ganho um pai. Então Deus deixa de ser apenas o Deus criador e se torna agora Deus meu pai. Quanto mais intimidade eu tenho com este Pai, maior é o alinhamento da vontade do Pai com a minha vontade. A vontade do Pai que está nos céus com a minha vontade que sou na terra. E havendo este alinhamento e esta intimidade, então o meu nível de confiança aumenta. E confiando mais, eu me submeto mais, estou preparado para fazer mais renúncias. Então, se o meu nível de confiança é pequeno, se o meu nível de submissão é pequeno, se o meu nível de renúncia é pequeno, para que a vontade dele prevaleça, então eu preciso buscar mais intimidade. Quanto mais intimidade eu tenho, quanto mais comunhão eu tenho, quanto mais relacionamento eu tenho com meu Pai, mais facilmente eu me submeterei à vontade dele, a tal ponto que a vontade dele prevaleça sobre a minha vida, sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu sinto, sobre aquilo que eu peço, sobre a forma como eu ajo. Eu peço, eu creio, eu recebo. Então, para receber, eu preciso crer. Para crer, eu peço. Mas eu peço segundo a vontade de quem? Do Pai. Quanto mais intimidade você tiver com o Pai, mais parecido você se tornará dele. Novos começos em Deus. Não é uma questão de mágica e não acontece de uma forma automática. Novos começos em Deus são espirituais, porque existe uma ligação direta do espiritual com o natural. É intencional e precisa estar alinhado à vontade de Deus através da intimidade entre a vontade dele e a minha. E para que isto aconteça, muitas vezes eu terei que sacrificar a minha vontade para fazer a vontade dele. Aí pega. Porque quem aqui gosta de fazer a vontade de alguém? Quem aqui gosta de se submeter à vontade de outros? Qual criança que nasce gosta de obedecer mamãe e papai? Ela já nasce querendo contrariar mamãe e papai.
Você diz não corre, ela corre. Não coloque o dedo na tomada, ela coloca. Você diz para ela, faça isso, ela faz ao contrário. É ou não é? E aí a gente, para conseguir fazer a vontade que a gente quer, a gente diz ao contrário e aí ela obedece. Será que nós não crescemos e continuamos assim em algumas áreas da nossa vida? Você vai ter que se sacrificar, ou fazer o sacrifício, muitas vezes, de abrir mão da tua vontade, para que a vontade do Pai prevaleça na tua vida, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Novos começos se iniciam quando algo muda. Quando nós lemos a história de Elias, e nós vamos em alguns momentos mencionar essa história, diz Elias que depois de um longo tempo, no 3º ano, a palavra do Senhor veio e diz, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. 3 anos e meio de seca, e o Senhor disse que enviaria chuva. Mas antes que chovesse, Elias precisou fazer algumas coisas. Então não podemos insistir em manter os mesmos hábitos, os mesmos sofismas, as mesmas crenças, se quisermos que algo novo surja. Novos começos se iniciam quando algo muda. E as mudanças de fora, elas só ocorrerão quando houver primeiro uma mudança dentro. Novos começos sempre exigirão que você adote um novo comportamento, um novo hábito, uma nova atitude. Quantos aqui tiveram mudanças radicais em 2025 em alguma área da sua vida? Mudanças radicais. Essas mudanças com certeza partiram de uma decisão e de uma mudança interna. É ou não é? Foi isso que trouxe a mudança de fora. Quando você tomou uma mudança dentro. O encerramento de um ano, de um ciclo, de um período de tempo é uma oportunidade de fazer algo novo que você nunca fez. Que mudanças você precisa fazer para ter mais comunhão com Deus? O que cabe a você mudar em sua vida para se aproximar mais dEle? Se tudo começa na intimidade com Deus, que decisão você toma hoje que impactará os seus resultados? Nada será novo se você não fizer algo que você nunca fez. Nada será novo se você não fizer algo que você nunca fez. Talvez olhando para uma área da tua vida que seja seca, sem motivação, sem ânimo, que você precise de algo novo. Você precise fazer algo novo para mudar essa situação. E a dica que eu te dou: comece dedicando tempo de oração, para que Deus te mostre o que precisa mudar e o que precisa melhorar em você. Dedique tempo de oração e leitura da Bíblia, para que Deus te mostre qual é a vontade dEle para a sua vida, e se submeta a esta vontade, para que você possa restaurar o altar. Altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de morte, altar é lugar onde eu aniquilo a minha vontade, é lugar em que eu submeto a minha vontade, a vontade do Pai. Sacrifique a sua vontade, para que a vontade de Deus prevaleça. Retome as prioridades espirituais. Antes do fogo, antes que o fogo descesse sobre o altar de Elias, ele precisou reparar o altar. Diz a palavra de Deus em 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Então antes do fogo, Elias viu que o altar estava quebrado. Precisamos fazer no início do ano uma grande oportunidade de fazer uma avaliação honesta da nossa vida espiritual, da nossa vida familiar, emocional, ministerial, espiritual. Parar de fingir, ou parar de usar máscara, ou parar de usar cera. Fingir que está tudo bem. Começar pelo começo. Retomar as prioridades espirituais. Quantos aqui já tomaram essa decisão? Não levante a sua mão. De começar o ano pelo começo. Não se começa o ano comprando. Não se começa o ano vendendo. Não se começa o ano fazendo nada. Se começa o ano colocando o que é prioridade como a base que vai sustentar as demais decisões. O que está quebrado
que precisa ser restaurado em suas prioridades. Elias não improvisou um outro altar. Ele não construiu um outro. Ele consertou aquele que precisava ser consertado. E se tudo começa pela intimidade e comunhão com Deus, como está o seu relacionamento com Ele? Quanto você tem se dedicado a ouvir Deus falar? Quanto você tem dedicado do seu tempo, no seu dia a dia? O novo começo não é inventar algo novo, não é trocar de lugar, não é trocar de geografia, de igreja, de líder. Algo novo é voltar ao que Deus já havia estabelecido. Voltar à oração, voltar à leitura da Bíblia, voltar à comunhão, voltar à fidelidade. Porque o novo de Deus começa quando o altar é restaurado. E quem restaura o altar? Quem faz o sacrifício? Aquele que deseja que fogo do céu desça. Quantos aqui querem que o fogo do céu desça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério? E quando o fogo desce, ele queima tudo aquilo que não provém de Deus. Ele tira tudo aquilo que é impuro. E não é uma questão de emoção, não é uma questão de cair, de levantar, não é uma questão de tremer, não é uma questão de, uau, ficar feliz, não. Quando o fogo de Deus desce, Ele transforma, Ele muda. Ele muda a forma de pensar, Ele muda a forma de sentir, Ele muda a forma de agir. Quando o fogo de Deus desce, quando a ação do Espírito Santo é genuína, ela transforma a nossa vida. Muitas vezes queremos sentir emoção, achamos que é a emoção que vai mudar a nossa vida. Nós não somos emoção, nós somos espirituais. Então, se somos espirituais, nós temos que pedir que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida e tire de nós tudo aquilo que não é espiritual, que não convém ou não provém da vontade dEle. E para o novo começo, para que aconteça, você deve agir mesmo sem ver resultados imediatos. Se existem áreas de sua vida que você de fato deseja que tenham novos começos, comece assumindo a sua responsabilidade pela situação atual em que ela se encontra. Se existe algo que precise de mudanças, comece consertando em você o que está quebrado. Elias foi e fez o que precisava ser feito. Ele teve uma atitude, um posicionamento. Ele não esperou que o fogo descesse para consertar o altar. E todo novo começo começa pequeno. Talvez você precise fazer algo na tua vida. Você precisa tomar uma decisão na tua vida. Você precisa tomar uma atitude na tua vida. Você precisa consertar algo que está quebrado, que não está bem posicionado, que está desalinhado à vontade de Deus. Então dê o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Qual é o passo que você precisa? E às vezes este passo, ele te levará a patamares que você não imagina. Às vezes é pedir perdão, às vezes é confessar o pecado, às vezes é pedir ajuda, às vezes é até mesmo tomar uma decisão, é dizer um sim. Qual é a decisão? Haja mesmo sem ver resultados imediatos para isto. Se existe algo que muitas vezes impede pessoas de tomarem decisões, de terem atitudes, quando essas decisões e atitudes estão ligadas ou relacionadas a outra pessoa, é se preocupar demais com o outro, com a reação do outro. E quando você fica pensando na reação do outro, você não tem a ação que você precisa ter. A reação do outro, você jamais terá o controle sobre ela. Mas sobre a tua ação, esta está nas tuas mãos. Ore, mesmo sem resposta visível. Persista, mesmo quando tudo parece igual. Continue obedecendo, mesmo que ninguém esteja vendo. Ore, mesmo sem resposta visível. Persista, mesmo quando tudo parece igual. Continue obedecendo, mesmo que ninguém esteja vendo. Precisamos orar. Sobre aquilo que nós queremos, precisamos orar.
E precisamos de uma oração constante e persistir até que a resposta de Deus venha. E muitas vezes Ele pode te dizer não, mas é uma resposta. Obedecer mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que o sinal seja pequeno. A promessa é grande para 2026, mesmo que aquilo que você esteja vendo hoje seja pequeno demais, como uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E existe uma promessa do Senhor derramar uma forte chuva, ainda que o que você esteja vendo seja do tamanho da mão de um homem ali no céu. Não desista, não deixe de orar, persevere até que Deus te responda, até que fogo desça dos céus. E para viver este novo começo, você precisa destruir tudo aquilo que não agrada a Deus. Elias restaurou o altar, Elias colocou a sua oferta, ele pediu que Deus respondesse o povo, para que soubessem que Deus era Deus. E diz a palavra de Deus em 1 Reis 18:38, que então o fogo do céu caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Deus consumiu tudo o que estava no altar. Quais são os hábitos que você precisa eliminar da sua vida? Quais são os ciclos que você precisa romper? Quais são os relacionamentos tóxicos que precisam encerrar? Quais são os pecados tolerados que precisa abandonar? Deus não nos leva para um novo começo, ou Deus não leva para o novo começo aquilo que Ele quer queimar no altar, aquilo que Ele quer que você tire e coloque à disposição dEle, para que Ele destrua. E existe uma frase que diz que o inimigo que você não destrói, ele acabará te destruindo. Não tem como nós irmos para um novo tempo, para um novo começo, para um novo ciclo, para um novo ano, se continuar trazendo o lixo de 2025, os maus hábitos de 2025, a mesma maneira que pensamos, sentimos, falamos e agimos ou reagimos. Precisamos romper com o ciclo, precisamos quebrar, precisamos colocar um ponto final naquilo que não é bom e tomar novas atitudes. O que você não resolve, repete, e o que você alimenta em silêncio, um dia grita por vingança. O que você não resolve, repete. Aquilo que ficou desconfortável, você precisa resolver, porque isso vai te gerar uma dor, e esta dor vai te fazer sangrar naqueles que não têm culpa. O novo começo não é repetir o passado. O novo começo é saber discernir qual é a direção do céu para o futuro. Para o futuro que você espera, o que você precisa deixar. Eu não posso ir para um lugar de inverno com roupas de verão. Eu não posso ir para a praia levando casacos de frio. Por quê? Porque a estação não compactua com aquilo que eu estou levando. Se eu quero um novo começo, aquilo que está mal resolvido precisa ser resolvido, para que eu possa de fato ter um novo começo. Senão será apenas uma continuidade daquilo que eu já vivo. O que você precisa romper, o que você precisa deixar, o que você precisa abandonar. Para isso, novos começos sempre exigirão caminhar em fé. Diz a palavra de Deus que o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. Caiu a chuva, e diz que Elias foi na frente, correu em fé. Ele acreditou que aquela chuva era a resposta da promessa que Deus havia feito para ele e para o seu povo. Tome hoje as decisões alinhadas à promessa que Deus fez para a tua vida. Tome hoje as decisões alinhadas às promessas que Deus já fez para a tua vida. Se Ele já fez promessas, você precisa tomar decisões. E eu te pergunto, qual é a tua parte? O que você precisa fazer para que a promessa de Deus se cumpra? O que cabe a você fazer antes do tempo da promessa de Deus se cumprir em sua vida? Um treinador de basquete americano, com 902 vitórias, que está entre as maiores vitórias do basquete masculino, o nome dele é Bob Knight, disse o seguinte:
a vontade de se preparar deve ser maior do que a vontade de vencer. Um treinador que teve 902 vitórias é considerado um mito como um treinador do basquete americano masculino. Ele diz que era muito mais importante o treino, o preparo, do que a vitória. Ele jamais conseguiria vencer se ele não tivesse preparado. Ninguém entra num jogo, ninguém entra numa quadra, ninguém entra numa atividade competitiva, ninguém entra almejando um troféu se não tiver preparo. E muitas vezes você pode estar esperando o troféu, você pode estar esperando o pódio, está esperando uma vitória de algo que você nem preparado está. E Deus não vai te dar algo para te destruir. O que você espera? Qual é o pódio que você quer alcançar? Qual é o resultado que você espera? Qual é a resposta que você espera? Qual é a promessa que Deus já fez na tua vida? E eu te pergunto, o que você tem feito para se preparar, para chegar no lugar, quando este momento de Deus chegar na tua vida? Quando o Kairos de Deus chegar, o tempo perfeito de Deus, o que você terá feito com o teu tempo Cronos? O que você terá feito? O novo começa quando você se move antes mesmo de ver. O novo começa quando você se move antes mesmo de ver. Quantas esposas estão aqui hoje, cujos maridos ainda não estão aqui? Comece a colocar um lugar do teu lado, com o nome do teu marido, e comece a declarar em fé que ele ocupará este lugar do teu lado ainda neste ano, em nome de Jesus. Comece a orar, comece a clamar, comece a ver, comece a enxergar, comece a profetizar, que nada deterá o agir de Deus na vida do teu marido, nem o passado, nem o tempo que passou, nem palavra, nem maldição, nada poderá roubar a promessa de Deus, que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantas mães estão aqui que querem os filhos ouvindo a palavra de Deus? Comece a declarar. Comece a gerar isso em fé. Não importa quanto tempo, quantos anos você tem orado, mas comece a visualizar que em 2026 o teu filho e a tua filha serão tirados da onde quer que eles estejam e ocuparão um lugar na casa do Pai, na mesa do Pai. Comece a declarar e enxergar isso em fé. Você precisa crer. Acontece que depois de algum tempo, ou muito tempo de oração e de espera, a tendência do ser humano é ficar cansado, desmotivado, desacreditado. Mas eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, retome as forças, retome a coragem e comece a declarar. Quantos querem ver o pai e a mãe servindo ao Senhor, sentados, participando da Santa Ceia? Então comece a declarar isso no mundo espiritual. Coloque uma foto na tua casa, coloque algo que faça você se lembrar todos os dias de orar por esta pessoa. Crie um mural da vida extraordinária e coloque a foto dessa pessoa que você quer ver sentada aqui dentro deste lugar. Hoje eu tenho alguém sentado aqui dentro deste lugar, cujos meus pais, cuja minha família orou por mais de 18 anos, e hoje ele está aqui servindo ao Senhor, e vocês não imaginam a alegria que é. Houve choro, houve oração, houve jejum, houve clamor, houve intercessão, mas hoje esta pessoa está aqui como uma resposta de oração, de que Deus não tarda, Deus não falha, mas Deus age no momento certo, da maneira dele e da forma dele. Mas você precisa crer, você não pode desistir de quem Deus não desistiu. Você não pode desistir de quem Deus não desistiu. Aquela cruz, ela está disponível para todos, e ele não morreu apenas por alguns, mas ele morreu por todo aquele que nele crê, e quem nele crê será
Você precisa orar pela tua família. Você precisa orar pelos teus irmãos, pelo teu pai, pela tua mãe. Você precisa orar pelo teu cônjuge. Muitas vezes dedicamos tempo para orar por aqueles de fora, quando aqueles de dentro estão sucumbindo, precisando de salvação. E a melhor forma é você ser um bom testemunho. É você mudar. É você vigiar naquilo que você fala. Vigiar nos comentários que você faz. Vigiar nas suas atitudes. Vigiar na tua intimidade. Porque na intimidade mostramos quem realmente somos. A melhor forma é essa pessoa olhar em você e dizer: você tem algo diferente. Você mudou, você está diferente. Você não é mais como antes, você não fala mais como antes, não reage mais da mesma maneira. E você vai dizer: é porque este ano de 2026, Deus disse que é um ano de novo começo. Então eu estou começando a mudar a mim mesma. Eu estou começando a mudar o meu casamento comigo, por mim. Você quer um casamento mudado? Começa você. Você quer uma família mudada? Começa você. Você quer uma igreja mudada? Começa você. Você quer um ministério mudado? Começa você. Quer uma empresa diferente? Começa você. Começa você. O que está desalinhado? O que está em ruínas? O que está quebrado? O que está faltando? O que está fora do lugar? Novos começos se iniciam quando algo muda. Retome as prioridades espirituais. Para o novo começo, haja mesmo sem ver resultados imediatos. Para viver o novo começo, destrua tudo aquilo que não agrada a Deus. E novos começos exigirão caminhar em fé. Um ano novo, um ano de novos começos, exigirá de nós a busca por novas experiências, através da comunhão com Deus, da sujeição à sua palavra e das frequentes renúncias, para que tudo que tente roubar o que deve ser prioridade em nosso tempo e em nosso relacionamento com Ele. Um ano de novos começos exigirá de nós, não é mágica. Não é um passe de mágica. Um ano de novos começos exigirá de nós a busca por novas experiências, através da comunhão com Deus, da intimidade, sujeição à palavra, renunciar tudo aquilo que não for da vontade dEle, para tudo que tente roubar o que deve ser prioridade do nosso tempo, tudo aquilo que tentar tirar você da presença de Deus, da posição, do alinhamento, que você possa abrir mão este ano. 2026, ano de novos começos. Enquanto você olha para este altar, pergunte a você mesmo: o que precisa ser restaurado? Que atitude precisa mudar em você? Deixa a imagem para mim, por favor. O que precisa ser restaurado? Que atitude precisa mudar em você? E que passo de fé você precisa dar hoje? Se coloque de pé. Aleluia. A palavra de Deus sempre será assim. A verdadeira palavra de Deus. A parte de Deus e a minha parte. A ação de Deus e a minha ação. Não acredite no evangelho onde só Deus faz e você assiste. Não acredite no evangelho de facilidades onde só Deus age e você não faz nada, você não colabora, não contribui, não coopera. Deus sempre vai agir de acordo com a tua ação. O que precisa ser restaurado hoje na tua vida? O que você precisa restaurar hoje? Olha para o teu altar, para a tua vida. Olhe para o teu coração. Olhe para os teus sentimentos. Olhe para a tua mente, o que precisa ser restaurado hoje. Que atitude você precisa mudar?
O que você fez ou deixou de fazer que não dá para continuar, não dá para levar para este ano? Que passo de fé você precisa dar hoje? Eu quero declarar nesta noite, diante do céu e da terra, que 2026 é o nosso ano de novos começos, onde altares serão restaurados, onde haverá alinhamento e atitudes, segundo a palavra de Deus, e muitos caminharão em fé, para viver o novo de Deus, neste novo ano. Não tem como ter um novo ano, se não tivermos atitudes de fé, se não houver alinhamento entre a vontade de Deus e a nossa vontade, e se nós não assumirmos o nosso lugar de filhos, e como filhos, temos direitos e temos deveres. Encurve a sua cabeça, medite por alguns instantes sobre esta palavra, sobre você, o que você acabou de ouvir. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, a tua igreja, os teus filhos, as tuas filhas, homens e mulheres, Pai, que vieram nesta noite buscar de ti direção para este novo ano. Homens e mulheres que vieram buscar a tua palavra, vieram, Senhor, nesta noite ansiosos e desejosos para saber aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a vida deles neste ano. E a tua palavra foi liberada, a tua palavra foi ministrada, a fim de que venham saber quais são as atitudes que o Senhor espera que eles venham adotar e ter, Senhor, logo no início deste ano. Pai, eu quero declarar nesta noite que altares venham ser restaurados, que relacionamentos com o Senhor venham ser retomados, que a busca incessante pela tua presença venha ser, Senhor, algo, Senhor, uma marca na vida destes irmãos e irmãs, na vida de pastores e líderes e daqueles que servem neste ministério. Que uma busca, Senhor, incessante pela tua presença, até que fogo desça, Senhor, dos céus e queime tudo aquilo que não provém do Senhor, que queime, destrua tudo aquilo que nos leva para longe da tua presença. Eu quero declarar que 2026 será um ano de novos começos, a começar de um grande avivamento espiritual, e não será um movimento, não será, Senhor, algo que venha começar grande, mas não, começará pequeno, com portas de quartos fechadas, onde cada um de nós buscará mais e mais a tua presença. Pai, que o Senhor venha sondar cada coração que está aqui, que o Senhor venha sondar as mentes, Pai, em nome de Jesus, e tudo aquilo que separa, Senhor, estas vidas do Senhor, tudo aquilo que o separa da vontade perfeita do Senhor, tudo aquilo que está desalinhado à vontade do Pai, que venha ser alinhado nesta noite, através da tua palavra, através do reconhecimento, através, Senhor, do pedido de perdão, através do arrependimento. Pai, em nome de Jesus, que haja, Senhor, sobre estas vidas o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que venha o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, que o teu Espírito Santo possa trabalhar, possa convencer, possa endireitar, restaurar, transformar, vivificar, em nome de Jesus, aqueles que estão caídos, aqueles que estão fracos, aqueles que terminaram o ano prostrados, em nome de Jesus de Nazaré, eu clamo nesta noite, que venha, Senhor, sobre estas vidas, o poder do Senhor. Levanta, Senhor, levanta, Senhor, aquele que não está enxergando, aquele que não tem visão, aquele que está perdido, aquele que está sem direção. Abra
visão espiritual, abre o entendimento, abre os olhos nesta noite, a fim de que possa enxergar aquilo que o Senhor fala nesta noite. Quebranta corações endurecidos, tira todo orgulho, tira toda soberba, tira toda vaidade, porque, Senhor, a tua palavra diz que o orgulho precede a queda, e nós não queremos cair, não queremos ficar prostrados, mas levanta, Senhor, levanta uma igreja viva, levanta uma igreja poderosa, levanta uma igreja que tema o Senhor, uma igreja cheia do teu poder. Levanta intercessores, levanta intercessoras, levanta homens e mulheres que tenham sede da tua presença. Levanta, Senhor, Déboras neste lugar, guerreiras de oração. Levanta Esther neste lugar, mulheres que jejuam pelas suas famílias. Levanta homens que sejam destemidos, assim como foi Elias, homens que consertem o altar, homens que restaurem os altares. Levanta, Senhor, João Batistas neste lugar, homens que falem cheios do poder, intrépidos na palavra, que levem muitos outros ao arrependimento. Levanta, Senhor, uma igreja, levanta uma igreja, Senhor, poderosa. Levante uma igreja que agrade ao Senhor. Levante jovens e adolescentes intrépidos na palavra, jovens e adolescentes destemidos, corajosos, jovens e adolescentes que preguem o evangelho nas escolas, que preguem o evangelho na faculdade, jovens e adolescentes que não tenham mais vergonha, mas sejam encorajados, sejam fortalecidos no Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, nós oramos nessa noite e nós declaramos, em nome de Jesus, que toda palavra lançada, todo decreto, toda sentença está revogada contra a tua vida. Em nome de Jesus de Nazaré, eu declaro em nome de Jesus que as áreas em que haviam sequidão, que nas áreas que haviam escassez, que nas áreas que haviam maldição, seja quebrada nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Eu declaro em nome de Jesus, chuva, chuva serôdia, chuva fora do tempo. Eu declaro portas abertas de trabalho, portas abertas de trabalho, portas abertas de trabalho. Eu declaro em nome de Jesus um novo começo profissional, um novo começo profissional. Eu declaro em nome de Jesus, famílias restauradas, lares restaurados, finanças restauradas, em nome de Jesus. Pai, vem sobre estas vidas, que o Senhor venha restaurar aqueles que estão fracos, força aqueles que estão fracos também, em nome de Jesus de Nazaré, porque nós declaramos que vamos viver 2026 como o melhor ano das nossas vidas, porque a nossa vida, a nossa esperança não está em governos, não está em homens, não está na economia, mas a nossa esperança, a nossa confiança está num Deus que tudo vê, tudo pode, tem todo o poder, soberania e governo. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.